Boa noite, pessoal. Dando prosseguimento, né, ao que a gente tinha combinado, estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder já ir dando prosseguimento ao trabalho de práticas. Tá? Como tinha dito na última aula, né, é uma coisa que a gente sempre vem conversando, né, já é uma coisa que a gente conversa sempre, o objetivo nosso é sempre fazer um serviço de qualidade. Então, quando a gente fala em imposto de renda pessoa física, a gente tem que ver o imposto de renda de uma forma mais abrangente. Na última aula nós falamos que aquele momento em que você começa a fazer a declaração de imposto de renda é como se fosse o momento em que você vai mostrar ao seu cliente valor, né? Então você vai prestar um serviço de qualidade de consultoria, não vai ser apenas um simples digitador de informações. Até porque para ser simples digitador, ele pode fazer esse tipo de trabalho com pessoas que cobram 20, 30 reais e que muitas das vezes não tem compromisso nenhum com o cliente. E nesse caso específico, quando a gente fala de imposto de renda, eu sempre gosto de colocar a coisa da forma mais detalhada possível, porque não é só aquele momento da declaração anual. O imposto de renda, ele tem que estar na cabeça da pessoa se ele paga imposto de renda. E isso envolve, por exemplo, a apuração dos ganhos do profissional liberal. A profissional liberal ou autônomo, né, é muito comum que esse tipo de profissional não se preocupe com o imposto de renda o ano inteiro e acaba deixando para o final do ano, né, para o ano seguinte, melhor dizendo, lá para o dia 30 de abril praticamente, né, a preocupação dele com o imposto de renda. E aí a gente pode ter uma série de complicações. Primeiro porque, no caso do profissional autônomo, no caso do profissional liberal, médico, dentista, advogado, psicólogo, esse tipo de profissional ele tem que apurar o imposto mensalmente e pagar, se for o caso, o imposto mensalmente. E muitos não fazem isso, acabam deixando para fazer toda a declaração no final no ano seguinte, né, na declaração de ajuste anual, e aí acaba pagando de uma vez só um valor alto de imposto, e sem falar que, não raro, a Receita Federal costuma cobrar os juros e multa pelo não recolhimento do carnê-leão no prazo devido. Ou seja, o carnê-leão, o imposto de renda desse profissional, ele é devido no mês em que ele recebe o rendimento e com vencimento no último dia útil do mês subsequente. Então é muito importante a gente se preocupar com isso, porque é uma forma que a gente tem de dar uma consultoria de mais qualidade a esse profissional. É uma oportunidade também de trabalho, de ganho, né? Porque, veja bem, quando você fala com ele de carnê-leão e ele não sabe, ele pode até achar que ele vai pagar mais imposto se ele fizer mensal. Mas, como a gente falou na última aula, quando a pessoa faz o carnê-leão, especificamente com o programa de caixa da Receita Federal, ela consegue abater algumas despesas como dedutíveis, coisa que ela não conseguiria fazer se não fosse através do carnê-leão, se não fosse através do livro caixa. E esse programa é um programa gratuito, como a gente mostrou na última aula. Você baixa ele diretamente da Receita Federal, cadastra o CPF do profissional e você tem que ter apenas aquela disciplina de todo mês estar lançando no caixa os recebimentos e os pagamentos, e separando o que é dedutível do que não é dedutível. Sendo que o próprio sistema do carnê-leão ele já facilita muito o trabalho, porque ele já vai indicando quais seriam as despesas principais dedutíveis e as não dedutíveis. Então você já consegue fazer a maior parte do trabalho de forma tranquila pela própria indicação, pela própria facilidade do sistema. Também é importante frisar que isso abre, como eu falei, uma oportunidade de você estar orientando durante um ano esse profissional. Você pode até cobrar por fazer o livro caixa dele, ou simplesmente você orienta ele a fazer o livro caixa, e quando chegar a época do imposto de renda da pessoa física, você simplesmente vai importar as informações, não vai ter aquela correria de ter que ficar digitando.
ou seja, temos aí várias possibilidades. Então vamos lá, eu vou revisar com vocês o passo a passo, né, do que a gente tem que fazer aqui. Primeiramente, a gente vai criar aqui um demonstrativo. Sempre quando você clica aqui em criar demonstrativo, ele pergunta se você quer importar os dados do ano anterior. Esse sistema, quando você começa a fazer, a preencher por meio dele o livro caixa, você consegue jogar para o ano seguinte as informações de saldo inicial, prejuízos, inclusive os prejuízos ali, o que, na verdade, o que ultrapassa, né, o valor da despesa dedutível que você não utiliza, você pode jogar para o mês seguinte. Então isso tudo você traz automaticamente ao importar. Mas no nosso caso, que a gente está começando agora, a gente não vai fazer a importação do ano anterior. A gente simplesmente vai clicar aqui em não, tá? Um detalhe, esse CPF aqui tem que ser o mesmo CPF que a gente vai usar para os outros programas, para as outras etapas do nosso imposto de renda. Porque a gente ainda vai usar o programa ganho de capital e depois o programa propriamente dito do imposto de renda à pessoa física. Então é importante que você utilize o mesmo CPF sempre. Esse aqui, no caso, eu estou fazendo como se fosse o meu próprio, tá? Então eu estou colocando o meu CPF, mas você pode colocar o seu, ou você pode simplesmente colocar um CPF fictício apenas para o exercício que a gente está fazendo. Preenche aqui com a ocupação profissional principal, né? Aí você pode escolher entre várias. Eu vou escolher aqui, a gente está fazendo de um psicólogo, tá? Endereço, vocês colocam o endereço que vocês acharem melhor aí, é só fictício mesmo, é só para a gente fazer o nosso trabalho. Isso aqui é bem tranquilo, tá? Não tem segredo, a gente viu isso, inclusive, em sala de aula. Aqui eu estou colocando um registro profissional fictício, só para a gente poder fazer o livro caixa, o Carnê-Leão. Origem dos rendimentos, ele te coloca aqui trabalho não assalariado, serviços notariais e de registro e leilão ou outros. Vamos trabalhar com o serviço não assalariado, ok? Vamos lá. Aqui no menu lateral esquerdo, nós temos, além do rol da identificação, né, temos aqui também o íconezinho de livro caixa escrituração. Você clicando aqui, ele vai abrir para você as possibilidades de lançamentos de caixa, tá? Para começar aqui com o mês de janeiro. A base para esse preenchimento vai ser o material que a gente viu na aula passada, que eu atualizei, organizei um pouquinho melhor agora, e a gente vai dar prosseguimento nele, que é esse aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui para a gente verificar. Que é este aqui, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o dia 1º, né, melhor dizendo, no mês de janeiro, recebimentos, temos aqui despesas dedutíveis, fevereiro a mesma coisa, mesmos grupinhos. Vamos começar aqui com janeiro, eu vou fazer esse mês de janeiro como um exemplo, e aí os próximos meses vocês vão fazer, tá, sozinhos. Ao término, vocês me mandam, por favor, o backup do que vocês fizeram e no e-mail, né? E manda também o demonstrativo da apuração, que eu vou orientar vocês como é que vai ser feito esse demonstrativo. Mas vamos lá. Janeiro. Vamos lá no nosso programinha do Carnê-Leão. Aqui eu estou dizendo que eu tive R$5.000 de recebimento de um CPF aqui, que eu não coloquei o número, vocês vão colocar o número que vocês acharem aí, ou fictício ou de alguém que vocês conheçam, só para exemplo, né? Então nós tivemos aqui 2 recebimentos, um de 5.000 e um de 15.000. Vamos lá. Então vamos lá aqui no nosso caso, janeiro,
eu venho aqui em lançamentos, novo. Aí ele vai abrir uma telinha para mim, pedindo uma data, né? Eu vou colocar aqui uma data qualquer dentro do mês de janeiro. Aqui nesse campo ele me abre aqui um local para escolher a conta. Ele me sugere aqui automaticamente rendimento recebido de pessoas físicas relativo a trabalho não assalariado. Mas a título de curiosidade, para vocês observarem, aqui é o plano de contas do livro caixa, que é dividido entre rendimentos recebidos de pessoas físicas relativo a trabalho não assalariado, também de pessoas jurídicas de não assalariado, rendimento recebido do exterior, despesas dedutíveis e não dedutíveis. Aqui, ó, rendimento recebido de trabalho não assalariado, de pessoa física, eu só tenho um. De pessoa jurídica, eu também só tenho uma conta. Exterior, eu tenho duas contas, que pode ser trabalho não assalariado ou a outros rendimentos, tipo Google, né? Quem trabalha com o Google, com o YouTube, recebe rendimento lá de fora. Então, ele vai declarar aqui. E temos também aqui, ó, despesas dedutíveis e não dedutíveis, já com uma sugestão da própria Receita Federal, abrangendo praticamente todas as possibilidades ou as principais possibilidades de despesas dedutíveis e de despesas não dedutíveis. Beleza? Vamos dar prosseguimento e vamos selecionar aqui o rendimento de pessoa física não assalariada. Aqui eu tenho que colocar um CPF, que é o CPF de quem está pagando pelo aquele serviço, tá? Isso aqui, um detalhe que eu vou colocar para vocês, é muito importante, principalmente quando se trata de despesas médicas, que são dedutíveis no imposto de renda da pessoa física de quem está comprando, quem está pagando por esse serviço. Então aqui você coloca no primeiro campo o CPF de quem está pagando e no campo de baixo aqui, ó, o CPF de quem é o beneficiário do serviço. Por exemplo, o pai, que tem um CPF, pode estar pagando uma consulta médica para o filho que é seu dependente. Então, nessa hipótese, eu terei dois CPFs diferentes aqui. Mas quando quem paga é o mesmo que está se beneficiando do serviço, é só marcar aqui que o CPF vai ser o mesmo. Isso é importante até orientar, se em algum momento vocês tiverem um cliente ou alguma consultoria relacionada à pessoa física, médico principalmente, que isso aqui é cobrado pela Receita Federal do contribuinte que joga esse pagamento como despesa dedutível no seu imposto de renda. E não raro a pessoa cai na malha fina por isso e depois ainda tem que levar novos recibos, comprovações. Então, para evitar isso, você já vai orientar o seu cliente, né, que ele tem de já colocar o CPF de quem está pagando e o CPF de quem é o beneficiário. Se for o mesmo, vai ser repetido os dois. Nesse caso, eu vou jogar aqui um CPF também fictício. Vou marcar aqui que o titular do pagamento é o mesmo que está sendo beneficiado pelo serviço. E vou escrever aqui que esse aqui é uma consulta realizada nesta data. É só um exemplo de histórico, poderia colocar um histórico mais elaborado, mas é só para vocês entenderem como é que funciona. E nós vimos lá que o valor seria R$5.000 no primeiro atendimento, correto? Então, vou colocar aqui 5.000, certo? Beleza. Tenho mais valores a lançar no mês de janeiro, que eu tenho um rendimento de 5.000 e um de 15.000, correto? Vou lançar agora o de R$15.000. E vem aqui embaixo em incluir novo. Ele vai automaticamente abrir uma nova tela para que eu possa digitar os novos dados. Neste caso, só para efeito de exemplo, eu vou colocar o mesmo CPF anterior. Vou marcar também que foi para o mesmo titular. Tá? E é consulta realizada nesta data. O valor, R$15.000. Ok? Tenho mais alguma receita lá, algum recebimento para lançar? Não, né? Agora eu só tenho despesas, que são despesas aqui que eu já estou dizendo que são dedutíveis, porque são as despesas aqui relacionadas diretamente com o consultório desse profissional liberal.
Vamos lá partir para as despesas, então. Vamos incluir novo, só que agora não vai ser uma receita, um rendimento. Vai ser uma despesa. E nesse caso, uma despesa dedutível. Qual a primeira despesa que eu tenho lá? Vamos ver? Aluguel. Então, aluguel do consultório. Então, vamos lançar lá despesa de aluguel do consultório, que já é o primeiro que tem aqui, ó, 4.001, aluguel do escritório consultório. Histórico, vou colocar aqui, aluguel, mês 01 de 2019, e o valor R$ 1.300. Correto? Terminou? Não, porque eu tenho que incluir mais um pagamento, né? Então, eu venho aqui, incluo, vou lá, vejo qual é a próxima despesa. A despesa dedutível próxima é IPTU, uma cota de IPTU de R$ 120, que é também lá do consultório. Então, vou lá, volto, entro aqui de novo na conta, procuro aqui se eu tenho IPTU, e tem aqui, ó, IPTU do escritório, consultório, quando pago pelo contribuinte. Às vezes acontece do IPTU não ser cobrado, nesse caso já está incluso, estamos partindo da suposição de que está incluso no contrato de aluguel, que o IPTU vai ser assumido pelo locatário. Então, vou colocar aqui cota de IPTU, R$ 120. Ok? Acabou? Não, porque ainda tem a energia elétrica do consultório, R$ 85. Vamos lançar agora essa energia elétrica. Vou aqui em incluir novo, seleciono aqui no plano de contas despesa de energia elétrica, que eu encontrei aqui, ó, energia elétrica do escritório, consultório, seleciono e coloco aqui, energia elétrica mês 1 de 2019. Qual o valor? R$ 85. Foi isso que tive lá? Vamos confirmar. Exatamente R$ 85. Inseri tudo que eu tinha que inserir? Beleza. Então agora eu dou um OK aqui. Terminei o mês de janeiro. Aqui nessa telinha, ele me dá um resumo de tudo que aconteceu naquele mês. Então, eu estou mostrando aqui que tive rendimento de R$ 5.000, rendimento de R$ 15.000, paguei aluguel, paguei cota de IPTU, paguei energia elétrica. Aqui nesse cantinho aqui, nessa abinha, eu tenho um resumo, ele me mostra totais de rendimentos, totais de despesas dedutíveis, tá vendo? Ok? Aqui ele me mostra se teve excesso de despesa dedutível do mês anterior ou deste mês. E aqui embaixo ele me coloca o valor da dedução do livro caixa. Então, a base de cálculo é 20.000 deduzido lá as despesas dedutíveis daquele mês. Se eu quiser saber qual foi o valor nesse mês do imposto, né, devido, eu venho aqui em demonstrativos e venho aqui, ó, demonstrativo de apuração, tá vendo? E aqui eu tenho, ó, o valor total do mês de janeiro de rendimentos, tenho aqui o valor das deduções do livro caixa e aqui eu tenho o valor do imposto devido. Qual foi o valor do imposto devido? R$ 4.216,76 aqui, ó. Tá vendo? Então, neste mês eu tenho que pagar, né? Eu tenho devido para pagar no mês seguinte R$ 4.216,76 de imposto de renda Carnê-Leão. Então, essa guia tem que ser paga no mês de fevereiro, até o último dia útil do mês subsequente, que é o vencimento desse imposto. Quando chegar no mês seguinte, esse valor desse imposto aqui devido, eu vou lançar como pago. Tá? Então, eu vou lá no livro caixa, no mês de fevereiro, e vou lançar lá no último dia útil, vamos supor que fosse 28 de fevereiro, iria lá em despesas não dedutíveis, porque o imposto pago não é dedutível, né? É o Carnê-Leão pago.
eu venho aqui, coloco o valorzinho que eu apurei no mês anterior, vou considerar como pago, o histórico eu coloco pagamento de carnê-leão, tudo bonitinho, beleza, acabou. E continuo lançando as outras coisas que aconteceram, que vieram a acontecer dentro do mês de fevereiro. Ainda dentro desse raciocínio, só para vocês ficarem, tiverem curiosidade, como é que eu imprimo a guia? Eu entro em demonstrativos, aqui em cima, imprimir DARF. E aí o sistema vai pedir para eu selecionar quem é o profissional e em seguida eu marco o DARF, gerar o DARF e pronto, vai estar prontinho aqui o meu DARF para pagamento, tá? Gente, está demorando um pouquinho, né, para carregar. Em suma, pessoal, o que eu quero é que vocês deem continuidade, tá, nesse trabalho, aqui. Continuem lançando os outros eventos aqui dos outros meses e depois gerem a cópia de segurança, me enviem e gerem também o relatório lá do que foi apurado, tá? Aqui bonitinho, eu tenho como vir aqui, ó, imprimir demonstrativo, ok? Na próxima semana, se vocês tiverem alguma dúvida, postem, tá? Eu vou estar à disposição tanto no WhatsApp como no Classroom. Eu vou colocar, vou abrir uma sala no Classroom para a gente também interagir melhor, além do WhatsApp, além do YouTube. E na próxima aula o objetivo é a gente finalizar, tá com isso aqui finalizado e iniciar o programinha do ganho de capital, ok? Dúvidas podem questionar à vontade, principalmente se quiserem, durante o horário da aula, eu vou estar sempre disponível, principalmente nesse horário. Fora desse horário eu vou estar disponível, mas aí é sob demanda, no momento que você mandar mensagem, de repente, ou no Classroom ou no WhatsApp, eu tendo tempo, eu respondo até antes da próxima aula, se for possível. Ok, pessoal? Bom, cuidem-se, uma boa semana aí para vocês. Qualquer coisa estou à disposição, principalmente no dia de hoje, né, até mais ou menos umas 9 horas, 9h15, 9h20, tá? Dia 17 de março de 2020, eu estarei aí à disposição no WhatsApp, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Um grande abraço, saúde